Ontem, finalmente, a maior parte dos tapumes foi retirada. O canteiro central, como sabíamos, está praticamente todo destruído. O crime ambiental está agora à vista de todos. A ciclofaixa está bastante danificada e os tachões ainda não foram devolvidos, e a gente sabe, como normalmente acontece, vai demorar muito para isso ser resolvido. No dia 17 de fevereiro de 2025, nosso gabinete mandou um ofício para a Câmara Municipal, para a Secretaria, para o Celso Jorge Caldeira. A gente falou sobre os tapumes, sobre a ciclovia, sobre o asfalto, sobre a reforma dos canteiros centrais. E a gente pediu providências da retirada dos tapumes, reforma da ciclovia, o asfalto, canteiros centrais, bem como a reposição das árvores da rua Sena Madureira, do subdistrito. No dia seguinte, que foi o dia 18 de fevereiro, a prefeitura nos responde se comprometendo a isso tudo, porque já estava muito claro na rescisão da unilateral em relação ao contrato. Não deu prazo, mas 2 meses depois começou essa retirada. Agora, ontem mesmo que foi flagrada pela equipe da zeladoria da prefeitura, cortando as mudas das árvores centenárias que haviam sido eliminadas na Sena Madureira. Árvores essas que eu abracei com muita força na tentativa de retardar a supressão delas. E agora eu pergunto, por que cortar as mudas que estavam resilientes como nós, rebrotando? A obra está paralisada por indicação do Ministério Público, e a liminar interrompeu a supressão das árvores, que voltaram a ser cortadas. Qual é o motivo de cortar as multas? Os filhotes das árvores centenárias. Trata-se de reafirmar o crime ambiental. Precisamos declarar o canteiro central da Sena Madureira como uma área pública, tutelada a partir de agora pela comunidade, zelada por nós, mantida e fiscalizada. Em especial porque a obra do túnel da Sena Madureira agora consta no plano de metas. Não é possível confiar em nenhuma equipe da prefeitura para a tarefa de guardar, de manter aquelas árvores vivas. Daqui para frente a nossa luta é não deixar que essa obra totalmente equivocada seja retomada. O projeto é um total erro do ponto de vista ambiental, social, e já é sabido e consagrado que não vai resolver o problema da mobilidade urbana. Já é mais que provado que gastar rios de dinheiros focado só no carro, em transporte individual, não resolve o trânsito, degrada a qualidade de vida, só traz prejuízos para a cidade e para nós, a população. Não ao túnel Sena Madureira, não à meta 40 do programa de metas. Dito isso, sigo para um outro assunto, que é sobre o Aquático SP, que está completando 1 ano de operação piloto na represa Billings. A ideia do aquático é muito boa, e existe sim uma demanda imensa para a transposição das represas, para reduzir o tempo de deslocamento de pessoas na cidade, em especial de quem mora em Pedreira e na região do Cantinho do Céu. Mas vamos qualificar a discussão e olhar os números até então desse serviço. O aquático está em operação assistida, porque ainda não teve uma liberação ambiental que deve ser dada pela CETESB. Por esse motivo, ele opera em sistema tarifa zero. Agora, veja bem, a minha equipe levantou os números dos usuários das últimas quartas-feiras, dias úteis, e a média foi apenas 1.000 passageiros por dia. Se pegarmos as mais de 1.300 linhas de ônibus de toda a cidade como comparação, o aquático, mesmo com tarifa zero, está entre as 200 linhas de menor uso. Então eu pergunto, o que está acontecendo com o sistema? Por que o sistema está com tão baixo uso, mesmo sendo tarifa zero? Qual a avaliação que a SP-Trans e a gestão Nunes fazem do aquático? Quais os planos para que o sistema efetivamente funcione?
São perguntas que precisamos fazer, pois o aquático foi muito alardeado na imprensa e na propaganda eleitoral. Então, o que nós apuramos? A principal razão para que o aquático funcione de uma maneira aquém da sua possibilidade é que ele não está integrado aos bairros. O principal problema é que as conexões com as demais linhas de ônibus e com o trem não foram feitas. Ou seja, o aquático fica isolado, sem acesso. Os bairros Cocaia e Grajaú, por exemplo, precisam fazer uma segunda transferência para um segundo ônibus para conseguir acessar o aquático. É muita baldeação e com tempo de espera entre elas. Essa baixa conectividade cria empecilhos, custos, tempos adicionais à população e explicam por que o número tão baixo do uso do aquático. Isso sem falar nos problemas ambientais que a Billings está sofrendo. Esse ano a Billings completa 100 anos. Imagine que nós tivemos um projeto de intensa industrialização da região metropolitana, mais ao sul-sudeste da cidade, o grande ABC. Nesses últimos 100 anos dessa industrialização foram descartados de todas as formas muitas impurezas, tanto no ar quanto no solo, e tudo isso está sedimentado abaixo da linha d'água da Billings. Então hoje, sem falar que hoje ainda existe descarte inadequado de resíduos sólidos, lançamento de esgoto in natura na própria represa. E tudo isso por ação e omissões da Sebesp, que já temos denunciado. Então é fundamental que a gente apure qual é o estado da parte mais ao fundo da represa Billings, que é notadamente acumuladora de muitos poluentes muito danosos para a saúde de todo mundo. A deputada Tabata Amaral e a ativista minha amiga Maiara Torres e eu convencemos o Ministério Público a instaurar uma ação civil pública sobre a qualidade das águas da Billings. E profunda mesmo. Eu quero saber o que tem debaixo de 5 metros daquela água, o que está lá embaixo, o que nós temos de poluição lá abaixo, o que nós temos de perigoso, de veneno abaixo daquela água. Eu não descarto a possibilidade de que muitas pessoas deixam de usar o aquático por um medo real da contaminação microbiológica pelas gotículas na movimentação dos barcos. O licenciamento ambiental para operação definitiva do aquático está atrasado há mais de 1 ano. A empresa contratada pela SPTrans deveria ter entregue o relatório em 2024 e até agora nada. Então, senhor presidente, senhora presidente e amigos vereadores, ainda quero adicionar mais um dado. Foi prometido a intermodalidade no aquático. Sucede que se você chega de bicicleta para fazer a transposição da Billings com a sua bicicleta, você só pode fazê-lo no barco de 60 pessoas. E você nunca sabe se você vai chegar lá, se o barco que está operando naquele momento é o barco que permite o embarque da bicicleta. Então são todas essas burocracias, essa falta de inteligência operacional que atrapalha muito o sucesso de algo que pode dar certo, que é o Aquático SP. E tem mais um tema. Então o aquático é mais um tema que nós vamos ficar em cima, fiscalizando e cobrando para que seja efetivo e que cumpra o papel relevante para a mobilidade da cidade, que é o potencial hidrográfico que nós temos em São Paulo, e é muito grande. O potencial hidrográfico que nós temos em São Paulo é imenso, e um projeto mal planejado, mal executado, não pode colocar tudo isso em xeque. E agora, para finalizar, colegas, eu quero que os senhores botem atenção no PR 47 de 2025, que muda a nomenclatura e também a competência da nossa Comissão de Transportes, que também deverá receber o nome de mobilidade e aumentar a sua competência, e pretendemos incluir nessa comissão as atribuições referentes ao transporte hidrográfico.